Ah, então, temos, não temos? Perguntas? Deixa eu, de novo, só atiçar aqui aguçar o assunto. Eu acabei de colocar aqui, eu acho que estava só o Marcos e a esposa, a Gislânia. Eu disse como base que dons são capacitações do Espírito Santo, capacitações divinas, que são dadas a todos os crentes, a todos os cristãos. Através dessas capacitações, nós estamos habilitados a servir ao corpo de Cristo, a servir a Deus, a comunidade, a servir na igreja local. E os resultados desse serviço, tá? Os resultados desse serviço são devidos ao poder de Deus agindo, portanto, sobre nós. Porque muito se fala ou espera acerca dos resultados do dom em ação. E olha que interessante, dom em ação. Sabe como chama dom em ação? Dom na prática, dom em exercício, chama ministério. Ministério nada mais é do que isso. Você colocar o seu dom em função, você colocar a sua capacitação divina, capacitação dada pelo Espírito Santo em prática. Quando alguém coloca isso em prática, quando alguém exerce, portanto, o seu dom, nós chamamos isso de ministério. Ministério nada mais é do que o dom em ação, o dom em serviço. Por isso a palavra ministério está ligada ali no grego a diaconias, ou diáconos, que é ligado à palavra serviço. Então, nós servimos a Deus junto dos nossos dons, quando nós o exercemos, né, pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus, nesse sentido, e, portanto, se constitui, então, um ministério, um ato de serviço. Isso são dons. As pessoas nascem com dons, não nascem, é dado, se você perde, não perde, ele é revogado, não é, você pode ter mais de um, você pode ter todos. Não sei, irmão, vocês têm perguntas aí? Se não, ó, de boa, 9h30 já, né? Obviamente que essa conversa aqui assim não vai ficar ali gravada, disponível depois, né? Porque queima o canal, né? O canal no YouTube. Não fica muito... os caras entram lá, parece que não tem nada assim para falar, mas eu queria começar a despertar, né, alguns, sejam poucos, vocês, muito obrigado por estarem aí, temos novamente a prática, o hábito, né, dos domingos de manhã, nos alimentarmos assim de algo um pouco mais profundo da palavra de Deus, não só uma devocional, né, que possivelmente você faça, mas um estudo um pouco mais sistemático, um pouco mais profundo da palavra de Deus. Tá? Vou dar mais 1 minuto aí, senão, maravilha, graças a Deus, o povo está afiado em Bíblia, né? Ciente ali sobre dons. Talvez você até fale, mas eu não estava preparado para isso. Né? Eu tinha assim, perguntas, não sei nem, não estava preparado a cabeça, né? Uma boa para eu formular essas perguntas aqui agora, assim. Também não tem problema, posso voltar esse domingo que vem, porque eu acredito que é um assunto sempre relevante para nós. E aí, você me escreve aí, deixa uma pergunta só pelo WhatsApp, eu vou ter algum material para discorrer, portanto, na próxima semana. Né? Tem uma pergunta aqui, vou colocar aí na tela. Tá? Todos têm um dom? Me sinto um pouco frustrada com relação a isso. Sim, mano, todas as pessoas têm um dom. Todas as pessoas não. Todos os cristãos têm um dom. Algo que precisa ser bem pontuado. Vou colocar aqui assim, ó. Somente os filhos de Deus, somente aqueles que nasceram de novo, somente os cristãos, seguidores de Cristo, somente os crentes, né? Só eles possuem dons espirituais. Deus não pode usar o incrédulo, Deus não pode usar o ímpio, Deus não pode usar um ateu, isso é outra história. Isso é outra história, isso não tem nada a ver com dons.
Deus pode usar quem ele quiser. Nós vemos isso na história bíblica, né? Deus usando Balaão, um profeta, e depois Deus usa até um animal, a jumenta, a mula de Balaão. Tá? Então, Deus usa quem quer, Deus usa o que ele quer. Deus usou uma sarça e Deus usou fogo. Ambos nas mãos de Deus, para Deus se comunicar, portanto, com Moisés, o seu servo. A chamada de Moisés, Deus falando com Moisés através da sarça ardente. Tá? Então, Deus usa quem ele quer. Isso é ponto. Agora, tratando-se sobre dons, somente os filhos de Deus é que possuem dons. Somente os crentes possuem dons. Entenderam? Então, nós temos dons do Espírito Santo? Nós temos dons. E por que eu digo no Espírito Santo essa frase? Porque os dons são dados pelo Espírito Santo. Tá? Eu estou com a Bíblia online aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidamente aqui alguns textos, né? E muito mais para provar assim textos, né? 1 Coríntios, capítulo 2, deixa eu achar o versículo 14. Se for esse, se tiver certo, já coloco na tela. Acho que não vai dar pelo número de caracteres, para colocar tudo na tela. Mas 1 Coríntios 2,14 vai trazer algo interessante aqui, ou pelo menos parte do versículo, tá? 1 Coríntios 2,14 vai estar aí. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente. Então, somente aqueles que podem discernir espiritualmente as coisas do Espírito é que são do Espírito. Então, os dons são dados pelo Espírito Santo. E se eles são dados pelo Espírito Santo, as pessoas que o recebem são templos do Espírito Santo. É gente que já é lavada e remida, naquela expressão, no sangue do Cordeiro. Mas vamos olhar aqui o restante do comentário, o restante da pergunta da irmã, né? Porque eu creio que é isso que mexe tremendamente com alguns. Ela colocou assim: me sinto um pouco frustrada com isso. Tá? Exatamente porque talvez que muitos, não sei se não for o seu caso, ou se for, você pode ir comentando aí. Por que talvez muitos se sentem frustrados com dons? Porque parece que o nosso dom não faz diferença. Não é isso? Parece-nos, soa-nos que o nosso serviço, a nossa ação, o nosso dom no corpo de Cristo não faz diferença alguma. Poderia o corpo funcionar com ele ou poderia o corpo funcionar sem ele? Isso nos dá um sentimento, não vou usar a palavra depressiva, de tristeza, né? De uma valorização ou uma desvalorização. E uma desvalorização, claro, indevida. Porque nós gostaríamos que os nossos dons, isso está em nós. Nós gostaríamos que os nossos dons repercutissem. Nós gostaríamos que os nossos dons fossem assim abrilhantados, fossem aplaudidos, fossem visíveis para todos. Nós gostaríamos de estar envolvidos assim com os nossos dons, e nesse sentido, queira ou não, nós queremos sim um pouquinho de holofote. Se você pegar numa igreja, num culto, e olhar assim, quem é a pessoa que está em maior evidência naquele momento? Pessoa humana, falando nesse sentido. É a pessoa do pastor. Por quê? Porque o cara está lá na frente, porque o cara está pregando, porque o cara está falando. Ele pode pregar bem ou mal, mas ele está com o microfone em mãos, ele está com, entre aspas, o poder da comunicação em mãos, está todo mundo olhando para ele é a pessoa visível. Né? Se ele acertar na sua fala, se ele errar, se ele for bem sucedido, isso, aquilo, mas ele pode conduzir, ele está, humanamente falando, no comando. Né? Nossa, olha o dom de falar, olha o dom disso, olha... Por aí vai. Nós gostaríamos de coisas assim, semelhantes na nossa vida. Talvez seja esse o caminho da frustração, porque para muitos o nosso dom não é assim importante. Mas imagina, puxa, não tem como, né? Eu vou precisar citar disso. Né? Imagina, citar bem pessoalmente, viu, Gi? Assim, imagina assim, ontem,
né? Se eu não tivesse você por perto quando eu precisei, ou quando conectei, ou quando estabeleci a comunicação, contatos, aproximação com uma determinada família. Tudo isso que a gente começa a fazer, não são coisas grandes, mas tudo isso que a gente começa a fazer foi porque alguém ligou uma pessoa na outra. Foi porque alguém exerceu um dom que chama compaixão, ajuda, misericórdia para com outra família. Tudo isso foi porque pesou no coração de alguém e esse alguém levou adiante. Há pessoas que veem o sofrimento alheio, que veem a necessidade do outro e simplesmente não bate esse ar de compaixão no sentido de ir mais longe, de querer oferecer auxílio, querer oferecer ajuda. Só que isso vai se enquadrar em algumas palavras de Jesus, essa ação de que o que a sua mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Isso não traz holofotes, isso não junta as mãos e gera aplausos, né? As pessoas não ficam sabendo disso. Essas ações que começamos a fazer e que talvez a pessoa, falando tudo humanamente, tá? E que a pessoa do pastor se coloca em evidência, porque ele tem que agora encabeçar algumas ações que vão envolver a igreja, mas talvez ele também, entre aspas, leve a fama disso. Né? Quem marcou o gol? Pastor. Quem marcou não sei o quê? Não, mas assim, a jogada foi construída lá atrás. Alguém apresentou, alguém foi, alguém contactou, alguém levou uma cesta, alguém teve a compaixão. E compaixão, existe um dom que chama dom de ajuda, dom de misericórdia. E isso não tem holofotes para isso. Porque quem utiliza disso, utiliza com o coração. A gente não mostra exatamente assim o coração. Ou a gente mostra o coração nas nossas ações, mas essas ações a gente não pode pegar o microfone e dizer eu fiz, eu fiz, eu fiz. E nem é devido. Né? Então, talvez parte dessa frustração seja em relação a isso, seja em relação a achar que essas coisas não são importantes, que essas coisas não têm assim um devido valor, que gostaríamos de fazer mais, porque a gente vê aquele cara da internet, a gente vê aquela mulher cantando, a gente vê aquela missionária pregando, a gente vê isso ou aquilo, pessoas que se colocam em evidência, e às vezes, de boa, é uma censura, uma crítica, sim, às vezes essas pessoas estão ali só para holofote mesmo, só para aplauso, o coração delas não está ali. E aí que vale muito mais quando a gente sabe pela palavra de Deus que o Senhor vê as atitudes do coração, não as atitudes que são visíveis a todos. Por isso, Deus abençoa olhando para o coração de cada um, não olhando tão somente para as ações de cada um. Mas não é importante as ações? Se eu tivesse, talvez, uma fortuna do Silvio Santos, olha quantas boas ações no sentido de auxílio ao próximo eu poderia ajudar. Não seria natural? Se eu comprasse todo mês 100 mil reais de cestas básicas, talvez isso não me faria diferença alguma financeiramente. Entendeu? Dá certo com uma fortuna assim, ou outra pessoa qualquer. Né? Citei ele por ser um homem que todo mundo conhece. Isso não me faria falta, esse valor. Agora, talvez uma pessoa, né, que rala e muito, né, os seus 30 dias no mês, tem ali as suas contas controladas, precisa, né, sempre andar ajustado, e ela tira desses valores, né, para uma cesta básica. Mas isso não tem diferença, não tem relevância em relação àquele que tirou. Eu tirei talvez 100 reais, outro tirou 100 mil. E a gente se acha, desculpa a expressão, inútil. A gente acha que o nosso dom não tem valor, não tem evidência. E isso, de fato, pode frustrar muitos. Mas de forma alguma. Se a gente olhar para aquilo que o apóstolo Paulo diz de corpo de Cristo. 1 Coríntios 12 é o texto que vai falar sobre corpo. Nós somos partes desse corpo. Não existe nada que seja irrelevante nesse corpo. Nesse corpo, e olhando a figura humana, não existe só uma orelha, um ouvido. Né? A figura humana existem dois. A gente precisa ouvir mais, a gente precisa
falar menos, ver mais, né? Prestar mais atenção, e por aí vai. E isso digo em relação, portanto, ao fazer, né? A gente sempre está ligado em relação a fazer, 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 fazer. Mas se nós não tivéssemos aquele sentimento de compaixão, né, como que a gente iria fazer se isso não batesse na nossa mente, não condoesse no nosso coração? Então, isso precisa condoer no coração de alguns para que o restante do corpo faça. Senão o corpo só vê e não faz nada, porque não bateu no coração, e tem pessoas que têm um coração mais voltado para isso. Há irmãos e irmãs que têm dom de compaixão, dom de ajuda, né? Isso é colocado em evidência? Isso dá status para ela? Não, não dá. São esses serviços que talvez a gente não veja. Nossa cidade, né, igrejas, co-irmãs, sentem muita falta agora, vão sentir muita falta de um músico que faleceu anteontem, né, o de Paula, muito conhecido aqui na nossa cidade, inclusive hoje é o velório, né, dele, daqui a pouco é o sepultamento. E tem um vídeo que está circulando, né, que foi acho que um dos últimos vídeos gravados dentro de uma igreja, aniversário da igreja, e ele estava ali ministrando o louvor, tal, e em um determinado momento ele vira para a igreja em si, era aniversário da igreja, ele começa a relembrar algumas histórias ali da igreja. Isso era criança, não tinha esses bancos assim, era acho que banco de madeira, era isso, aquilo. Aí ele fala para o pessoal, quantas vezes minha mãe, né, e umas irmãs estavam aqui, orando aqui à tarde, quando elas levantavam desses bancos, os bancos estavam todos molhados, suados, né? As irmãs ali orando, passando a tarde em oração, né? E o suor pela obra, pela igreja, né? E hoje, no caso, anos depois, ele era criança, no caso, até então ali já adulto. Sim, a igreja fortalecida, a igreja grande, a igreja cheia de gente ali, a igreja atuando, e por aí vai. Mas lá atrás, e talvez quem leve a fama, de novo, né? Eu sou sempre contra os pastores, né? Minha classe. Quem leva a fama é o pastor. Quem leva a fama, não que a gente faça coisa por fama, mas todo mundo olha isso, todo mundo olha assim, likes, seguidores, tá? Os nomes diferentes, modernos de hoje, mas todo mundo olha atribuindo o trabalho ao pastor, e nem sempre é ele, nem sempre, entre aspas, é ele que carrega o piano. Mas lá atrás tinha irmãs orando, irmãs se dedicando, irmãs clamando ao Senhor, intercedendo, indo, gastando tempo, né, investindo tempo no reino, passando as suas tardes na igreja orando. E anos e anos depois, colhe-se os frutos disso. Então, olhando para dons, é semelhante a isso. Alguns que não aparecem, mas eles são extremamente importantes. Não existe dom inútil, não existe dom inútil. Vou caminhar um pouco mais, quem sabe vou voltando assim tinha aqui na sua pergunta ou na sua argumentação. Obrigado por perguntar mesmo, tá? Porque na certa não é só você, muita gente se sente frustrada. Você imagina que se eu não sinto? Porque, eu preciso, Deus, eu quero fazer, Deus, mas às vezes eu não consigo por haver uma limitação também, né? E por olhar para o corpo de Cristo que se reúne em determinada igreja local, e no caso a nossa, estamos à espera, à guarda de que Senhor levante mais trabalhadores, Senhor levante mais gente, precisamos de pessoas que tenham o dom disso, precisamos de pessoas que tenham o dom daquilo, tá? Para que o corpo se fortaleça. Deixa eu caminhar aqui um pouco mais. Qual que é a relação de dons do Espírito com frutos do Espírito? Ok? Também uma boa indagação, uma boa pergunta nesse sentido. Tá? Vamos lá. Tem até algo aqui que anotado. Os frutos, deixa eu ver se eu escrevo aqui, para ficar bem legal assim de entender.
Tá? Os frutos do Espírito, irmãos, ou irmã, tá? Frutos do Espírito têm a ver com a sua maturidade. Aquilo que é exercido na sua vida, tá, pelos frutos do Espírito, vão dizer respeito à sua maturidade, ao seu caráter, à sua vivência com Deus. Certo? Porque, olha lá a lista dos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito eu já sei, vou falar. O primeiro é amor, o segundo é alegria, em seguida vem a paz, que eu desejo a você. Lembrando a música do Fábio, né? Amor, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso, todos esses dons, dizem respeito à nossa vivência, ao nosso dia a dia. Amor, exercido para com o próximo, o domínio próprio, o domínio das ações, alegria, paz, bondade, tudo isso, né, diz respeito à nossa vivência. Então, vai dizer respeito à sua maturidade, à sua vida para com Deus. E os dons do Espírito Santo, deixa eu só colocar um ponto aqui nessa frase. Bem compreensivo assim. Opa. Os dons do Espírito Santo, eles vão nos remeter às nossas ações, ao nosso ministério. Então, dons, lembra que eu coloquei aqui? Quando o dom é praticado, quando o dom está em ação, o dom está em serviço. Isso é ministério. Se eu exerço o meu dom, eu estou ministrando. Tá? Agora, o fruto do Espírito, essa relação do fruto do Espírito, é a relação do meu dia a dia, é a relação da minha caminhada, da minha maturidade com Deus. Por isso, falando em maturidade, as crianças podem ter fruto do Espírito? Sem sombra de dúvida. Só que nós não vamos esperar das crianças as mesmas ações de maturidade do que um adulto. Isso por dois elementos, o elemento físico e o elemento espiritual. O físico, eu digo a idade dela. Tá? Ela tem 6 anos, ela tem 12 anos, você não pode esperar uma maturidade de uma pessoa que tenha 30. Tudo bem que às vezes tem gente que tem 30 anos e não tenha a maturidade que deveria ter, isso é outra história. Mas os frutos vão mostrar a sua maturidade, a sua vivência para com Deus, não com a sua idade física. Frutos vão mostrar a sua maturidade na sua vivência, na sua caminhada, no seu andar junto de Deus. Quanto mais você anda com Deus, mais você vai se parecer com o seu filho Jesus, e nesse sentido, as suas ações vão ser muito mais evidenciadas pelo fruto do Espírito que habita em você. Por isso a palavra de Deus diz para nós em Gálatas, nos enchemos do Espírito, buscarmos o fruto do Espírito Santo, praticar, né, o fruto do Espírito, e nesse sentido haverá um distanciamento das obras da carne. O dom é quando você recebe algo. Eu estava dando mais um foco aqui na pergunta anterior sobre dom de socorro, dom de ajuda, dom de misericórdia. Eles são, nesse sentido, parecidos. O ajuda é o mesmo nome que se é tratado como socorro, e ainda o dom de misericórdia. Tá? Quando eu exerço esse dom de misericórdia, eu estou ministrando na vida de alguém. E eu só posso fazer isso pelo poder do Espírito Santo na minha vida. Bem? Então, qual que é a relação? Ambos vêm do Espírito Santo. Ambos vêm de Deus? Claro, ambos vêm de Deus. É Deus quem nos capacita, é Deus quem nos oferta, é Deus quem nos dá. Agora, e outra coisa, o sucesso, a abrangência, a profundidade do exercício desses dons é graça de Deus, é exercício nesse sentido de Deus também. A relação é que, sendo ambos de Deus, eu preciso fazer e exercitar e colocar em prática os dois para a glória de Deus, e não exatamente, no caso, tá, para a minha glória, e não para o meu aplauso, e não para o meu louvor. Percebo que sempre eu estou voltando um pouquinho nessa expressão aplauso, louvor, glória, porque
os dons em evidências, o que se constituem ministérios, são coisas vistas, são coisas visíveis, são coisas que as pessoas buscam, aplaudem, evidenciam, geram louvor. Então, é muito comum, nós queremos ter isso para as nossas vidas. É muito comum as pessoas repercutirem, falarem mais de determinados dons, consequentemente de determinadas pessoas, do que de outras. Mas o que importa nesse sentido para nós que exercemos em amor e para a glória de Deus? O que nós queremos é que a pessoa seja ministrada, que o dom seja exercido e Deus seja, portanto, claro, glorificado. Então, o fruto do Espírito vai mostrar a minha maturidade. À medida que eu ando com Deus, que eu caminho com Deus, né, que me torno ainda mais semelhante ao Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus, eu vou ganhando, assim, maturidade. E os dons são o meu ministério colocado... o ministério são os meus dons colocados em ação. Só uma coisa que eu quero trazer para vocês pensarem também. Não quer dizer que todas as pessoas que têm dons exerçam ministérios com profundidade. Não quer dizer isso que todas as pessoas que têm os seus dons e exercem seus ministérios os façam com responsabilidade, com compromisso, com ordem, com decência. O livro de 1 Coríntios, quando Paulo escreve para uma igreja, você acha que essas igrejas de hoje, naquilo que se fala de pentecostal, elas são pentecostais? Né? No sentido, porque assim, não olhando a terminologia da cultura, porque assim, pentecostal, isso, é aquilo e tal, mas muitos gostam de ser chamados de pentecostais por imaginarem que são do fogo, ou do poder disso, daquilo, né? Digo isso em relação à nossa cultura, né? Você fala assim para uma pessoa, de que igreja? Você é lá da sua igreja tradicional. Não, está amarrado, nós somos pentecostais. Porque isso para elas alude fogo, poder, vitória, e aí vai. Tá? Uma igreja pentecostal era a igreja lá de Corinto. Eles tinham praticamente todos os dons naquela comunidade. Tá? É uma comunidade feroz. Poder, revelação, isso, aquilo, colocava qualquer igreja pentecostal no bolso. Só que Paulo escreve para aquela igreja, porque aquela igreja tinha dons, tinha o poder do Espírito Santo, mas não sabia usar. Entendeu? Eles não sabiam usar os seus dons como deveriam. Eles não usavam como deveriam. Havia muita briga no meio da igreja. Havia muita, eu sou mais, você é menor, eu sou os olhos, eu estou no corpo, você é o dedão do pé. Mais ou menos isso. E se você olhar, ler 1 Coríntios 12, 13 e 14, vai mostrar claramente isso. Por que Paulo escreve para a igreja de Corinto? Porque estava havendo confusão, rolo, treta com os membros da igreja de Corinto. E no assunto em questão do 12 ao 14, um dos assuntos de uma igreja complicadíssima, mas uma igreja com muito poder, poderosa, né, era acerca dos dons do Espírito Santo. Nem sempre, irmãos, nem sempre o lance de poder é algo que é tratado, né, com justiça, com ordem, com decência, com responsabilidade, com compromisso, e por aí vai. Claro que eu estou falando na esfera religiosa, né, igreja, espiritual, não estou falando de STF. Ou políticos. Mas a gente já evidencia isso, né? As pessoas têm poder e nem sempre esse poder, não é o fato de ter o poder que elas são mais do que as outras ou usam com responsabilidade o seu poder. Tratando-se de igreja, não é o fato de ter o poder do Espírito Santo que elas agem com responsabilidade, com compromisso, com honestidade, com decência. E aí, Gislaine, voltando aqui na sua relação de fruto do Espírito com dons, olha que interessante. Eu preciso ter o fruto do Espírito, domínio próprio, para exercer o meu dom de uma forma que glorifica a Deus e de uma forma correta. Porque se eu tenho dom e eu tenho o fruto do Espírito, eu tenho domínio próprio. Aí, meu irmão, olha para onde eu vou e para você já começar a pensar aí.
Aí, meu irmão, cai por terra o lance assim, ó. Aí eu não sei, o dom vem, baixa aí, Deus faz e tal. Peraí, mas isso é uma linguagem muito mais espírita do que uma linguagem de igreja cristã. Né? Como é que é? O Espírito vem, baixa, você faz, e depois ele sai? Mas a Bíblia fala que o Espírito já nos foi dado, foi derramado. E se eu tenho o Espírito, eu tenho o fruto do Espírito, eu tenho domínio próprio. Então eu domino aquilo que eu tenho, porque Deus me deu. Eu tenho domínio disso. Né? Se é Ele que me deu. Então não tem essa assim, eu não consigo o negócio, vem em mim quando vê, mas é de Deus, não é? Como é que você vai questionar essas coisas? Como é que você vai argumentar essas coisas? Fruto do Espírito, buscar a Deus, se encher do fruto do Espírito Santo. Não é só o domínio, aí precisa ter amor, precisa ter a paz, esse dom vai te trazer paz, o exercício dele, a forma como você está usando, traz paz na comunidade ou só traz confusão? Porque o que tem de dons que são aplicados, são ministrados e geram confusão e não geram entendimento, é uma coisa absurda. E aí é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, os dons são para unir, para união, para abençoar o próximo, muito mais nesse sentido, a igreja local, e não para trazer divisões à igreja local, porque aí um usa o dom de um jeito, outro usa o dom de outro jeito. Então, se você tem o Espírito Santo, e você tem o Espírito Santo, e você tem dons, você tem o fruto do Espírito Santo e vai valer aí, lembra que eu disse da sua caminhada com Deus, da sua busca para com Deus, de você ter o domínio sobre esse dom. Tá? Gente, ter domínio sobre o dom não é também dizer assim, isso eu estou falando e vai acontecer, estou fazendo outra coisa e vai acontecer. Vou te dar um exemplo. O dom de cura, é muito claro nisso. Né? A pessoa tem um dom de cura, mas quem é que cura? É Deus. Só que as pessoas saem aí exercendo o seu dom de uma forma irresponsável, curando quem não é para ser curado. E o que acontece? As pessoas não são curadas. Como curando quem não é para ser curado? Né? Declarando, a palavra sempre que está em moda é profetizar. Né? Saem profetizando que tal pessoa foi curada. E, digamos, lançam isso. Lancei. Ela está enferma, em nome de Jesus, eu declaro, eu profetizo a sua cura. Mas Deus não mandou ela profetizar, Deus não mandou ela curar, Deus não mandou ela fazer nada disso. Então ela pega essa responsabilidade da cura e não joga para Deus, ou joga para a pessoa. Ora, aqui, olha que situação conflitante, perturbadora na mente daquela pessoa que está enferma. Ela já está com enfermidade, agora ela recebe um peso danado sobre ela. Porque lançaram sobre ela, mas a irmã ou o irmão, ele tem dom de cura. Então, não, você não crê, ele curou. Pode jogar fora a medicação. Você precisa ter fé. Você precisa ter... Se você não tiver fé, você não recebe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São pessoas irresponsáveis que fazem isso, que não sabem usar os seus dons. Então, estava argumentando que não é pelo fato de você ter o poder, de você ter o dom, que você sabe usar com responsabilidade os seus dons. Porque há muitas pessoas com poder, há muitas pessoas que têm os seus dons, mas não têm discernimento. É o texto que eu coloquei aí de 1 Coríntios. Não tem o discernimento espiritual, não sabem discernir. Está aqui o texto ali, ó. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Na continuidade disso aí, o versículo 15, que vai mostrar ainda mais a loucura que alguns fazem. Né? Só que ninguém os questiona, todo mundo dá glória a Deus, dá aleluia e vão viver. E Paulo estava escrevendo para uma igreja, digamos, entre aspas, pentecostal, que tinha muitos ministérios em ação, portanto, dons em ação, mas tinha muita confusão, muito rolo, muita treta. E até os capítulos anteriores mostram uma igreja que tem profundidade no exercício de dons, mas não tem responsabilidade, não tem o fruto do Espírito. Olha aí, Gi. Eles não tinham o fruto do Espírito da maneira como deveriam ter em busca, em profundidade, em caráter, em caminhada com Deus. Porque não tinha amor, não tinha paz. É uma igreja que, Paulo fala lá, que eles estavam sempre nos tribunais. Litígio religioso. É um irmão colocando outro irmão na justiça. Entendeu? E litígio é isso, né? É rolo entre os irmãos.
compra e não paga, fala mal, divisão de terras, divisão de herança, e por aí vai. Sei lá. Né? E para essas coisas essas coisas sempre acabavam onde? Nos tribunais. Como uma comunidade local cheia de dons não vive, portanto, em amor? Porque não tinham, né, a busca pelo fruto. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Você colocou aqui, isso? Os dons têm a ver com fazer? Ah, sim. Opa, tá a pergunta em cima. Os dons têm a ver com fazer? Os dons, o ministério, sim. Vou enquadrar melhor isso aí. Os ministérios, sim. Ministério é o seu dom em ação. Porque eu digo ministério e não o dom? Porque a pessoa pode ter o dom e não exercer o dom. Entendeu? Ela pode ter o dom e ela não exercer o seu dom. Então, ela não ministrar o seu dom. Então, ela não está fazendo o seu dom, mas ela tem o dom. Deixa eu te dar um exemplo de uma outra coisa aqui. Tipo, eu tenho um celular aqui, tá? Se eu não uso esse celular é meu, tá com o chip do meu nome, com o meu CPF, beleza? Maravilha. Se eu não uso esse celular por 1 ano, tá? Ele deixou de ser meu? Não, continua sendo meu. Eu ganhei de presente, eu não estou usando. A pessoa que me deu, ela pode pegar de volta? Não tem sentido ela pegar de volta. E ela não pode, porque não é dela, é meu. Tá? Isso é o significado de presente. Presente é algo que é dado. A gente não paga nada por isso. A gente ganhou, a gente recebeu. Eu usando ou não, isso é meu. Então, eu perco esse celular. Vamos desconsiderar o negócio de você ter que abastecer chip, né? Você ter que colocar sempre um pagamento lá para estar a linha. Estou dizendo o celular. O celular é meu. Eu perco ele? Não perco ele. Para onde eu estou indo? O que eu estou querendo dizer, mano? Que se você não usar o dom, você perde o dom? Não existe isso. Como não, pastor? Né? Deus dá. Se você não usa, ele toma e ele dá para outra. Você pensa que a prateleira de Deus só tem... Ela é limitada? Ela tem poucos dons ali? Que ela tem, digamos, dons de... Como eu citei? Dom de curar. Deus só tem 10 tapuéres com dom de curar. Então, ele precisa colocar aquilo para 10 pessoas. Se essa aqui não... 10 em cada cidade, talvez. Se essa aqui não está usando, eu preciso tirar dessa e colocar em outra. Não existe isso. Não existe se você não usar o dom, você vai perder o dom. Dom é uma manifestação divina do Espírito Santo que foi dada. É um presente de Deus. Deus nos dá o presente da salvação. Ele não vai tirar esse presente. Ele já deu. E ele dá pela graça. Nós não precisamos pagar, fazer nada. Aí eu quero tal dom, eu vou me esforçar, eu vou lutar, eu vou pagar o preço, eu vou isso, aquilo, tal. É um presente de Deus. Você não precisa fazer nada disso para você receber esse dom. Nada disso. É um ledo engano que se é ensinado e que permeia a mente das pessoas. Falta o quê? Falta a Bíblia. Dons são irrevogáveis. Irrevogáveis. Deus dá. Se você não usou, você não vai perder. Uma coisa interessante. Deus dá, mas ele cobra. Ele não tira, mas ele pode te cobrar. Entendeu? Aí é o exercício da justiça de Deus. Beleza. Você não faz isso com seus filhos? O seu patrão não faz isso com você? Dá uma função, às vezes você não faz, não vou tirar do cargo, mas eu vou cobrar. Exatamente dessa forma. Exatamente dessa forma. Então, os dons, se a gente não... Ele não tem, digamos, um prazo de validade. Estava acontecendo tal coisa, Deus me deu aquele dom só para aquele momento. E aí a pessoa testemunha. Aquele momento eu exerci aquele dom e
né? Agora eu não tenho mais. Gente, não existe isso, é loucura, isso é uma capacitação que você tem, mas isso não é dom. Pode ser qualquer coisa, mas não dom. Dom espiritual. Tá? Esse é o assunto, não dom espiritual. Gi, se você compreendeu aí, se eu não fui para a vertente da resposta que você almeja, não é nem ouvir, é satisfazer, me escreve aí de novo, tá? Pergunta aí de novo nesse sentido, tá? Dessa relação aí de dons e tal, ok? Aqui, às vezes, foi para um outro norte. Tá? Deixa eu ver mais alguma coisa, acho que eu tinha visto aqui que chegou alguma coisa, eu vi até o nome da Natália. Achei. Aqui, achei. A diferença de dom e talento. Natália, a grande diferença, a crucial diferença, há outras diferenças, além dessa que eu vou abordar. Mas a grande diferença é que dom somente os filhos de Deus têm. Talento todas as pessoas têm, ou podem ter. Entendeu? Essa é a grande diferença, porque dons são dons chamados dons espirituais, são dons do Espírito Santo. Talento não são talentos espirituais. Talentos são dados para todas as pessoas. Pessoas cristãs e pessoas não cristãs. Eu digo cristãs, seguidor de Cristo, que entende Jesus como Filho de Deus, né? A obra do Espírito Santo, na vida, no caso de Cristo, e nas nossas vidas, da mesma forma. Então, às vezes eu uso o termo cristão, crente, estou usando o termo nascido de novo. Então, a grande, crucial diferença. As pessoas que não têm Cristo como Senhor e Salvador, elas não têm dons espirituais, porque os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo. São dados àqueles que são templos do Espírito Santo. Então, eles recebem um presente de Deus, digamos assim. Eles recebem essa ação de Deus, ou o nome que eu dei aqui, essa capacitação divina. Tá? Vou colocar aí na tela novamente. Dons são capacitações divinas dadas a cada cristão. E através dessas capacitações do Espírito Santo é que somos habilitados a servir no corpo de Cristo. Então, talento não tem nada a ver com dom espiritualmente falando. As habilidades podem ser confundidas nesse sentido, e são, e geralmente elas são sim confundidas. Tá? Mas talentos, essas habilidades, as pessoas podem aprender. Há sim pessoas que nascem com habilidades, a gente chama de habilidades congênitas, né? Ela nasceu com habilidade feroz. Não há sombra de dúvidas de que muita gente, dá 2 exemplos, nasceu com habilidade para uma prática esportiva, futebol, por exemplo, né? Ou nasceu com uma habilidade para música. Tá? Eles têm uma habilidade feroz. Mas isso não tem nada a ver com o dom do Espírito Santo. Em contrapartida, há muitos cristãos que também nasceram com habilidade com prática esportiva e com habilidade para cantar. Pode ser aí a inclinação dos seus dons, sem sombra de dúvidas que pode, mas não necessariamente o é. A pessoa pode ser um grande músico, mas o dom dele não tem nada a ver com algo ligado à música. Aliás, irmãos, música não é dom. Música é um talento. Não existe para nós, que a gente chama, no nosso contexto de organização de igreja local, ministério de música, ministério de louvor. E para este ministério, as pessoas precisam do quê? De talento, não de ser muito lento. Talento. Né? Talento e talerdo, a dupla musical.
ministério de música é você servir na área da música. Né? Você ter habilidade para isso, você ter o talento para isso. E esse talento pode ser congênito, como deu o exemplo no futebol, pega um Neymar, um Messi da vida. Tudo bem que teve muito treinamento também, e há muito treinamento sobre a vida dessas pessoas, como um nadador, como um corredor, e aí segue. Mas também há uma habilidade. Né? Há muito treinamento, mas também há habilidade. Agora, não confunda dons espirituais. Quais são, então, pastor, os dons espirituais? Né? Eu não vou lembrar aqui de cabeça para eu colocar todos aqui, podia até ter anotado. Deixa eu achar alguma coisa aqui, se eu tenho. Vou trazer alguns aqui, assim. Né? O dom de profecia, normalmente a gente confunde a profecia, ou a gente faz uma confusão mental com a profecia em relação a eis que te digo, eis que isso, aquilo. É um assunto que dá muito pano para a manga, né? Mas o que a gente vê normalmente, quando isso acontece, não acontece com frequência, mas é relacionado a uma pessoa. Perceba que todas as profecias, perceba você, para você começar a ter um senso de julgamento nesse sentido. Todas as pessoas, pós-cânon bíblico fechado, pós-Apocalipse, ou a partir, digamos, do ano 100 depois de Cristo, porque possivelmente, né, depois de 100 anos, todos os apóstolos morreram. Né? Então, vamos já arredondar para o ano 100. Todas as profecias relacionadas à ordem do mundo, elas falharam. Todas. Pós-Bíblia, pós-fechamento de cânon bíblico, pós-livro de Apocalipse, está entendendo? Vai acontecer tal coisa, vai acontecer um terremoto, vai acontecer... muitas dessas estão se enquadradas em Mateus 24, no princípio das dores. Beleza? Recentemente, né, 30 de março, acho que era isso, 29 de março, surgiu o lance aí de um irmão tal, que teve uma profecia, né, que se o mundo ia acabar, tragédias, acho que isso, né? Tragédias, virou nada. Todas as profecias, volta de Cristo, um cometa que vai atingir a Terra, e essas coisas aí, doidas. Essas coisas doidas. Todas as profecias que surgiram depois, né, do livro de Apocalipse, todas elas falharam. Nenhuma permeou, nenhuma vingou. Tá? Podemos pensar que esse dom acabou? Que isso se fechou? Não sei, pensa você um pouquinho aí. Tá? Mas interessante que algumas, quando é algo pessoal, muitas delas se cumpriram. Deus está dizendo que amanhã... mas tem aquele lance genérico, né? Deus está dizendo que vai fazer tal coisa. Quando? Eu não sei o tempo de Deus. Irmãos, o negócio era claro, Deus falava, 70 anos. Deus, eu estou preparando para tal coisa. Mesmo que fosse daqui a 1000 anos. Estava alguma coisa clara ali. Agora, as chamadas profecias de hoje são tanto estranhas, né? Porque joga o negócio assim e... em breve eu já morri, o outro morreu, e não vai ter ninguém para testemunhar de que aconteceu ou não aconteceu. Então, eu posso falar e não ser responsável por aquilo que eu falo. Tá? E só que nos tempos bíblicos, o profeta, aquilo que ele falava, se não cumprir, ele era para ser morto, apedrejado. Hoje a gente dá o microfone para ele cada vez mais e joga a culpa no outro, porque não se cumpriu a profecia por culpa do outro. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Se Deus falou, ele é imutável, aquilo vai ter que se cumprir. Mas depende do outro, pastor. Mas ele não tomou posse. Olha, eu não tenho que tomar ou destomar posse. Deus não falou? Então vai cumprir. Acabou, não tem essa. Mas está aí, dons. O Rodrigo até escreve aqui, né? Cadê? Pelo exemplo dado, o dom de cantar e tocar instrumentos está relacionado a servir. E isso, exatamente. Você vai servir
né, ministrar através desse seu talento. E a maior prova é de que o talento precisa ser exercido, que não dá para jogar uma bateria na mão de um cara, de uma mulher, de um jovem, de um senhor, e a pessoa não tem ritmo. A gente vai ver, ó, não tem o talento para isso. Joga um violão ali, a não ser que você tire as cordas, né? Aí, beleza. A pessoa vai embora. Não é outra situação. Mas dons, né? Pregação, no caso, a profecia pela palavra de Deus, dom de encorajamento, sabedoria, discernimento, serviço. Irmão, sabe ter um dom? Hospitalidade. Olha só. Hospitalidade. O dom de contribuir, dom de liberalidade. 2 Coríntios 8 vai falar sobre isso. Dom de cura, né? Já é assim falado. Tem um livro muito antigo já, mas não era antigo na minha época, quando eu li, nunca mais esqueci dele. Chama-se Quem é Você no Corpo de Cristo? Recomendo a sua leitura. Hoje, com essas coisas de internet, você pode procurar ele aí. Quem é você no corpo de Cristo? Eu acho que a irmã já faleceu, que escreveu esse livro, é Laida Knight. E ela trata ali dos dons que não são tão falados na igreja. Qual que é o dom falado na igreja? Falado assim, né? Visto, evidenciado na igreja. É cura, é línguas e talvez profecia. Né? Todo mundo quer buscar esses dons. Mas é interessantíssimo esse livro que fala aquilo, Gislene, que a gente estava falando no começo, de frustração de dons e algo assim. Ali fala do dom de ajuda, o dom de compaixão, o dom de socorro, o dom de serviço. O que seria de uma comunidade local sem esses dons? Né? Deixa eu dar uma olhada aqui alguns comentários ou perguntas a mais. Porque adorar é para uma parcela de cristãos, porque adoradores Deus procura, como disse a samaritana. Hein? Adoração, sim, e agora... É porque, o Rodeli, também a gente sempre liga adoração à música, né? Mas você adora com o seu serviço, né? Você adora a Deus com a sua fé, você adora a Deus com o seu testemunho. Todo ato, eu digo o seguinte, todo serviço é um ato cultico a Deus. Todas as vezes que nós, cristãos, servimos alguém ou alguma questão, nós cultuamos, nós adoramos a Deus através desse serviço. Pastor, então, para que se abra caminho ao progresso espiritual da igreja, os dons precisam estar associados ao fruto. Deixa eu ver se eu compreendi bem a sua pergunta. Eu vou até deixar na tela aqui para eu não me perder na resposta, e não ir para outros caminhos. Eu vou ter o dom se eu tenho fruto. Porque não tem como eu ter o dom sem ter o fruto. Porque o fruto é algo que vem do Espírito. Se o dom vem do Espírito, eu possuo o Espírito Santo, eu possuo dons e eu possuo fruto. Tá? Então, ambos vêm de Deus. Maravilhas. Agora, a forma como eu exerço os meus... Deixa eu fazer um exercício aqui, não. Vou dizer assim para imaginar. Fruto um só. O fruto do Espírito, que é amor, paz, bondade, fidelidade, os 9 frutos ali. Tá? Estão aqui. E dons estão aqui. Variedade. Então, eu exerço os meus dons com responsabilidade, com decência, com dignidade, com sabedoria, à medida que eu vou me aprofundando nos frutos do Espírito Santo. À medida que eu vou me aprofundando em amor, em paz, em bondade, em fidelidade, em longanimidade, em mansidão, em alegria e em domínio próprio. Entendeu? E é isso. Os meus dons, ou os dons da igreja, tá? Eles vão ser exercidos com maior profundidade, responsabilidade e poder. Tá me fugindo essa palavrinha, e poder. Quando eu busco me encher mais do fruto do Espírito Santo.
E por esse fruto, o exercício, a aplicação, o uso dos meus dons, que dons são ministérios em ação, serão mais evidenciados no corpo de Cristo. Ok? Deixa eu ver se eu não saí muito da sua pergunta, para que se abra caminho ao progresso espiritual, à profundidade espiritual, os dons precisam ser associados ao fruto. É por aí. Eu não sei se, no seu entendimento associado, ele tem que estar, né, extremamente ligado, porque não tem como você desligá-los. Mas à medida que você se aprofunda na busca pelo Espírito Santo de Deus, em relacionamento com o Espírito Santo, os seus dons terão um progresso, sim, maior, melhor no corpo. Quando eu digo melhor, irmãos, é de atender mais, de ser mais profundo, de ser mais pontual, de ser mais impactante, de transformar mais, de ser mais relevante. É isso. Tá? Relevante na atuação, não relevante para likes e curtidas. É nesse sentido. Ok? E obrigado também por esse comentário, por essa pergunta. Tá? Pelo que vemos pela Bíblia, adoração é um ato íntimo. Depende, irmão. Se você liga a adoração ao texto que você se referiu à mulher samaritana, né, ali sim é um ato íntimo. Eu adoro onde, né? Não importa onde, importa aquilo que está dentro de mim. Mas se você liga a adoração ao seu serviço, ao seu ministério, aí não é só o ato íntimo, é um ato que precisa ser visível, porque alguns desses ministérios são visíveis, outros não são visíveis, como a fé, entendeu? O dom de fé, né? Esse não é visível. Ele pode ser evidenciado, declarado, afirmado. Então, vai depender muito do contexto que nós estamos conversando, né, da nossa abordagem. Se a gente estiver falando, né, da adoração visando ali João capítulo 4, da mulher samaritana, que ela estava preocupada com lugares sagrados, né, com Deus invisível que habita no visível, no Monte Sião ou no Monte Gerizim. Qual que é o lugar certo? E aí Jesus vem e mata a questão. Não, é aí, está dentro de você. Deus está procurando pessoas, não importa se sejam lá, se sejam cá. Aí sim, estaria, eu acho que, correto nessa linha de argumentação. Eu só não posso fechar e dizer que é só assim, entendeu? Ou nesse assunto eu posso fechar, não é no íntimo, beleza, mas estamos tratando disso. Tá? A Gi disse aqui, ó. Eu disse frustração no sentido de não me encontrar. Bacana, Gi, bacana isso aí. A sua honestidade. Mas, ó, eu vou colocar aqui para você a questão. Sabe quem evidencia? Gente, a palavra evidenciar, que mostra evidências, que identifica, que reconhece, né, os nossos dons. Sabe quem faz isso? Entenderam? Eu estou perguntando aí para vocês. Quem é? Responda para mim, Gê, se você estiver aí online e estiver fácil aí. Quem é que vai dizer que você tem ou não tem tal dom? Tem? Ou outros irmãos? Respondam para mim. Quem é que vai evidenciar, declarar, afirmar, reafirmar, dizer se nós temos ou não temos esse ou aquele dom? Vê se tem alguém aí. Quem é que vai dizer isso? Quem é o fator determinante? Ou não determinante na conceituação? Vamos lá? Aquele reloginho, aquele barulhinho de grilo, né? Cadê, gente? Vocês colocaram só o áudio aí? Estão lá no quintal tomando café? A Gislânia, do Marcos Saldanha, disse nós mesmos. Tá?
claro, numa pergunta, né? Porque aqui veio agora a interrogação. Chegou com delay, né? Beleza. Mais alguém quer... É até legal eu saber disso, como vocês pensam, né? Gislane Cruz, você intensificou a interrogação, né, da Gislane, quase a sua xará Saldanha, né? Ela botou uma interrogação e, no caso, você aí, ó, acrescentou mais uma, né? Senhor Carlos, mas o senhor, senhor Carlos. O senhor Carlos foi pontual aqui, irmãos, né? O senhor Carlos foi preciso aqui na sua resposta. O meu próximo é exatamente isso. O nosso próximo, né, não é Deus. Lembra o seguinte, a minha pergunta foi: quem é que fala, confirma, evidencia, mostra para nós que nós temos ou não temos esse dom? Porque a pergunta da irmã está aqui na tela, frustração no sentido de não me encontrar em algum dom. Mas então, quem é que vai dizer que você tem ou não tem esse dom? É o seu próximo. São as pessoas à sua volta, elas que vão dizer se você tem ou não tem esse dom. Né? Ministério não é assim, gente? Pensa um pouquinho em ministério. Não é assim? Eu quero cantar. A pessoa, beleza, vai lá, pega o microfone e canta. E aí, como é que eu saí? Você precisa do quê? Do feedback de outra pessoa. Você precisa da outra pessoa te dizer, você canta bem, você pode treinar, você não dá para o negócio, desiste. Tá? Ou você pode tentar, mas temos uma longa caminhada. Uma longa caminhada. Então, as pessoas são aquelas que confirmam para nós se nós temos ou não temos determinado dom. Tá? Elas que vão identificar isso para nós. O reconhecimento, tá, do nosso dom é dado pelas outras pessoas. O feedback, né, o retorno, a opinião de uma ou mais pessoas que conhecem, portanto, as características desses dons, né, e a sua atuação como servo, como filho de Deus, reconhece, então, um determinado dom. É como se fizesse uma checagem, né, de segurança. Tá? Não é preciso levar a sério uma falta de confirmação para entendermos ou não que se temos esse dom. Porque é possível achar que um dom é bonito e se iludir pensando que tem esse dom. Então, a grande questão para nós, para reconhecermos os nossos dons, é perguntar para as pessoas. Gi, pergunta para o Flávio se ele vê em você esse dom. Porque ninguém entre nós vai te conhecer melhor do que o seu esposo. Flávio, que dom que você acha que eu tenho? Que dons você evidencia na minha vida? Tudo bem que aí ele vai precisar de um conhecimento prévio sobre dons. Mas você pode, talvez, eu acho que eu tenho determinado dom. Esse dom diz respeito a essa e essa característica. Tá? Aí pergunta, Flávio, você evidencia esse dom na minha vida? Claro que com muita honestidade isso precisa acontecer, né? Porque a gente não quer magoar as pessoas, principalmente as pessoas que nós amamos. Né? Mas a questão está aí. Há uma busca, às vezes, pelos dons, ou por dons, né? Pelo menos um, eu quero ter um. E só para adiantar também, eu já concluí, já são 10h30, né? Todo mundo tem dom e pelo menos um dom você tem. Tá? Porque você faz parte do corpo, não tem como fazer parte sem ser parte. Não tem como fazer parte se você não é parte. Você precisa ter o dom. Você tem o dom. Talvez você não saiba qual é o seu dom. Ou talvez a frustração para alguns, como eu já não vou voltar mais, mas seja em não ter aquele dom que você talvez gostaria de ter. Você tem um outro dom. Mas a grande questão estará exatamente na confirmação, isso que o Roderli coloca aqui também, né? A igreja, porque é na prática, a igreja e a comunidade também, reconhecimento comunitário, como ele coloca aqui. As pessoas que vão dizer se nós temos ou não temos esse dom.
Então, às vezes, uma frustração pode ser dissolvida quando a gente ouve as pessoas ao nosso redor. Tá? Ah, mas eu não me encontro. Às vezes você tem o dom e não sabe. Pode acontecer, pastor? Claro que pode acontecer, gente. Pode extremamente acontecer. Por isso a gente precisa buscar sabedoria em Deus. E aí, Gi, eu estava ali dizendo no começo, te dando uma inclinação disso, porque assim, talvez, eu vou trabalhar no talvez, tá? Vou trabalhar aqui no talvez. Talvez o seu dom seja o dom de socorro. Ah, mas é só porque eu estou ajudando ali na ação cristã, né, na ação social, alguns não vão conseguir ajudar dessa forma. Alguns não vão conseguir, não vão querer pegar o carro a R$ 6 o preço da gasolina, colocar gasolina e ir lá. E servir, e correr para fazer tal coisa, e dar tal atenção, e se condoer dessa forma. Mas isso não é possível. Todo mundo tem que fazer, todo cristão deveria fazer isso. Pois é, mas alguns cristãos passaram, alguns religiosos passaram por um homem samaritano caído na beira da estrada, e esses religiosos eram pessoas nobres na sociedade, dentro dali do povo judeu, na religião, e não deram a mínima para aquele homem. Mas Jesus veio e trouxe a compreensão, o significado, o ensino do bom samaritano. Mostrando que nós temos que fazer isso, mas algumas pessoas não têm esse coração e não têm esse olhar. Sabe quando a gente diz um olhar crítico para algumas coisas? Bate o olho, puf, e já pensa. Pais e mães têm muito isso para com seus filhos, né? Ah, tem uma amiga nova, tem um amigo, posso estudar na casa dele. Você quer conhecer o amigo, você bate o olho, você já tem aquele senso crítico, né? Ah, se ele é boa gente, se não é, se isso ou aquilo. Dons. No caso de compaixão, socorro, isso, a pessoa bate o olho, pronto, já bateu aqui. Da mesma forma, quem tem dom de ajuda, dom de serviço. Dom de serviço é outro dom. É a pessoa que vê a necessidade, já corre para sanar a necessidade, ou já pensa em meios para sanar a necessidade. Quem tem dom de serviço, olha que interessante. Se você passa num corredor de um supermercado e você vê, você está ali na seção de farinha, sei lá, e você passou ali e viu um quilo, um saco de farinha, como é que chama? Ou qualquer item que seja, né? Você viu ele no chão, caiu da prateleira. Alguém talvez colocou mal colocado, outra pessoa esbarrou, sei lá, e caiu. Você passa e vê aquilo fora do lugar, você vê no chão. Quem tem esse dom vai lá pegar e vai colocar no lugar. E vai seguir com o seu carrinho adiante. Quem não tem esse dom vai passar, olhar aquilo lá e vai desviar o carrinho e vai seguir em frente. Porque ela vai pensar, o produto não é meu, não foi eu que derrubei, o supermercado não é meu e eu não tenho nada com isso. Entendeu? Vai. Quem tem um dom de ajuda, vai ali, vai pegar e vai colocar. Se for algo maior, vai avisar um funcionário, vai... Isso não tem nada a ver com as pessoas que têm aquele chamado, esqueci o nome, mas é tipo tique, né? Não pode ver uma coisa fora do lugar que vai lá e vira e coloca. Não tem nada a ver disso. Tem a ver de serviço, de ajudar. Exatamente isso. É na igreja, é no corpo de Cristo. Né? Ela vê uma necessidade, ela vai ajudar. Porque está dentro dela. Se ela está viajando e vê um carro precisando de socorro, se ela não para, ela pesa a consciência tremendamente. Tudo bem, por violência, claro, depende da hora, depende das pessoas que estão ali, o lugar onde está. Né? Mas ela vai procurar um posto, talvez, de socorro fiscal e vai avisar, tem um carro parado, tá ali, tem alguém precisando de ajuda. Porque isso está dentro de nós. Isso é exercido, portanto. Entendeu? Gente, por aí. Entendeu? É por aí. Eu acho que tá bom aí, né? Se você tiver mais alguma pergunta, alguma colocação, a gente continua aí numa próxima aí, no próximo domingo. Tem algo do seu caso que o amor ágape é dom ou fruto do Espírito Santo. Ou são intrinsecamente ligados.
O amor ágape, irmãos, refere-se ao amor sacrificial, né? Então, é dom ou fruto do Espírito? Sr. Carlos, vai valer muito aqui do que nós hoje entendemos como amor ágape, porque aquela expressão, explosão de amor ágape não tem em nós. Nosso amor jamais vai ser como o amor sacrificial de Cristo para conosco. Esse era o questionamento dele para com Pedro. Pedro, tu me amas? Falando desse amor sacrificial. E Pedro sai pela tangente, não, eu te amo, o senhor sabe todas as coisas. Não, Pedro, não estou falando desse amor. Estou falando do amor sacrificial. Você me ama, né? A ponto de se doar, de se entregar por mim. Então, e Pedro sai de novo pela tangente. Claro, o senhor sabe todas as coisas, o senhor conhece muito bem esse texto, né, Sr. Carlos? Mas aí, irmão, então vai valer no que há no entendimento que todos têm, se esse amor ainda, ou se esse amor está, portanto, presente em nós. E eu, particularmente, acredito que este amor, na prática, ele não está presente em nós. Nós não conseguimos amar da mesma forma que o ágape pede. Não estou dizendo que por não conseguir a gente não deva tentar nem buscar, porque o amor de Cristo para com a sua noiva é o amor ágape. E aí Deus fala na sua palavra, o amor ali no relacionamento conjugal, né, para o marido se sacrificar pela sua igreja da mesma forma que Cristo se sacrificou pela sua... do marido se sacrificar pela sua esposa, da mesma forma que Cristo se sacrificou pela sua noiva, o noivo pela noiva, o noivo, caso Cristo, pela sua igreja. Então, esse amor sacrificial. Então, nós devemos buscar esse amor, devemos ter ele em mente, fazer progressos para isso, mas na prática estaremos muito distantes, porque existe em nós algo que não existiu em Cristo, o pecado. Que eles são ligados? Sim, eles são ligados, porque eles vêm do mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Eles vêm do mesmo Espírito, Espírito Santo. Vou até brincar com algo aqui, mas existe um outro Espírito. Para muitos crentes existe um espírito de porco, que fala com que as pessoas exerçam alguns dons, ou acham que exercem esses dons, sem estar exercendo, sem ser Deus que Deus, sem ser o Espírito. É um Espírito dela mesmo, né? Que leva ela a profetizar, que leva ela a falar em outras línguas, sempre a mesma expressão. Aliás, nós não abordamos aqui, podíamos voltar no próximo domingo, só para falar de dons de línguas, né? Que muito da oração em línguas hoje é uma mera repetição, é um aprendizado, são as mesmas palavras que ouviu, que copiou e que dá status, dá poder. Então, a pessoa, principalmente um pregador, uma pregadora, ele tem que falar, ao final tem que dar um... e tem que ter um lamachuras, tem que ter alguma coisa assim, né? Aquelas mesmas palavras que parece que se isso tem poder, e a igreja tem que responder com aleluia, com glória a Deus. Isso é um espírito de porco, isso não é um Espírito Santo, né? Mas eles estão ligados, irmãos, eles estão ligados, porque é o dom e o fruto do Espírito, eles vêm do mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Agora, a intensidade, a profundidade, a grandeza desse ágape, se ele é ou não alcançado por nós, aí é uma outra história, e nós devemos buscar alcançar esse ágape, né? E aí eu vou encerrar, então, com a pergunta da Gia aqui, passou qual a diferença entre dons do Espírito e dom do Espírito? Você vai ter que fazer um textão para eu entender isso aqui, Gia. Bom, eu vi que você escreveu dons com letra minúscula, do Espírito, e dom do Espírito. Não entendi bem o que você está querendo dizer, mas ótimo que eu tenho uma pergunta para votar semana que vem, pode ser? Não sei se aqui é uma abordagem sobre... E recebereis o dom do Espírito, não é? No sentido receber o Espírito Santo. Não sei se aqui é uma abordagem em relação a dons de línguas, né? Ou outra coisa que vocês possam imaginar aí. Então, legal que eu tenho um assunto para começar a dar um pontapé no próximo domingo. E quem sabe, pelo menos, só você está ali, Gi, mas nós vamos estar firme ali.
estudando a palavra de Deus e deixando isso permear em nós. Quais os dons que nós devemos buscar, irmãos? Podemos responder na próxima semana. Como eu sei que eu tenho dons? Já dei, Gislane Cruz, uma grande evidência aí. É o testemunho das pessoas. Elas são um fator decisivo na confirmação, tá? Eu não estou falando de fator decisivo em receber. Dom só pode ser recebido pelo Espírito Santo, como dado pelo Espírito Santo. Então, podemos ter essa pergunta. Existe alguém que tem todos os dons? É possível ter todos os dons? Todo mundo tem que ter dom de língua? Pastor, eu não tenho dom de língua, eu não fui batizado no Espírito Santo se eu não tenho esse dom? Mais uma coisa para a gente perguntar, para a gente ver. Né? Mas, gente, vamos ver, olhando na Bíblia, né? É legal, eu vou deixar os textos depois assim, né? Na próxima semana, tudo na tela. Acho que fica mais claro. Aí você também, né, só vê aí, confirma na sua Bíblia, às vezes posso errar uma referência. Né? Mas eu acredito que você vai entender que muito daquilo que nós estamos vendo hoje, daquilo que nós aprendemos, não tem base bíblica nenhuma. E as pessoas vão se frustrar, não por não descobrir o dom, por achar que isso não é relevante, que não é importante e que não tem. Mas é isso. E para que servem os dons? Pode ser também mais uma pergunta. Irmãos, muito obrigado pela conexão de vocês. Vou aqui já me despedindo. Espero vê-los, quem puder, hoje à noite, né, no culto. Vou começar a incentivá-los, já que a vacina está chegando para quase todas as faixas etárias já, né? Aqui na nossa cidade já chegou para a moçada de 20 anos, né? Acho que 20, 22 anos. Então, todo mundo já está tendo acesso assim, à vacina. Quero te incentivar a estar presente, portanto, no culto, e não tão somente virtualmente, online. É importante estarmos juntos. Separa no domingo. Domingo é o dia do Senhor para nós santificarmos e nós descansarmos. Não perca essa santificação na congregação, em congregar. E como igreja local, nós precisamos sim da sua presença ali. Isso vai dar um ânimo, um gás, uma motivação tremenda em nós. E ali no seio da comunidade, a gente pode, claro, exercer os nossos dons também e nos fortalecemos na busca, no uso desses dons para a glória de Deus. Maravilha? A dona Marina está aqui com a gente também, né? Deixou um amém aqui ao final, queria saudá-la. Amém, dona Marina. Deus assim abençoe. Eu vi aqui agora, então a gente fica com a sua pergunta, tá? Para a próxima semana, eu já começo com ela. Beleza, já começo de cara com ela, tá? Próximo domingo, às 9 horas, estaremos aqui. Paz do Senhor a todos, um bom domingo, bom almoço, bom descanso, e espero no Senhor revê-los assim hoje à noite, tá bom? Fica com Deus, irmãos. Paz. Até mais. Débora entrou agora, está saindo também, mas beleza. Paz, dona Débora. Saudades, G. Não é mentira, hein? Eu não posso mentir. Mas eu aqui fazendo um café, lembrei de você e dos seus filhos, né, com grande alegria, viu? Deixa aqui registrado isso aí. Tá? Lembrei, falei assim, nossa, foi gostoso esse dia que o Júnior passou aqui. Falei, o Luiz sumiu de vez, vou ter que ligar para ele. Ô, Luizão, mas fala um oi para nós, Luiz, fala não sei do que e tal. Né? E aí, lembrando um pouco da sua trajetória entre nós, e ainda lembrei assim, até na hora do almoço, se tiver um meu tempinho ali para almoçar e orar pela sua vida. Né? Não por problemas, assim, né? Orar agradecendo a caminhada e tudo mais. Grande abraço para você, um abraço para o Sidney também, tá bom? Abraço, queridos irmãos. Se Deus quiser, hoje à noite estamos juntos ali, congregando, adorando a Jesus, tá? Paz a todos. Tchau, tchau.